No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos da Grande FM, estamos chegando mais uma vez com este encontro marcado que temos todas as sextas-feiras para falar de saúde, para falar de bem-estar, saúde e bem-estar, mais uma edição do nosso programa. Você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, é importante você marcar os seus amigos, ajudar a divulgar aqui a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, é importante você ativar o sininho de notificações, assim você recebe a notificação toda vez que nós começarmos o nosso programa e acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas claro, te faço um convite especial. Se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo em nosso canal Rádio Grande FM aí no YouTube, você terá acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, dos mais diversos temas e assuntos abordados relacionados à área da saúde e do bem-estar, e tem a oportunidade de rever quantas vezes quiser, compartilhar também esse nosso conteúdo. Então, portanto, se inscreva no nosso canal Rádio Grande FM aí no YouTube. O nosso programa Saúde e Bem-Estar de hoje vai trazer um assunto bastante interessante, bastante importante, que talvez faça parte desses cuidados que a gente deve ter no nosso dia a dia, na vida de cada um de nós que estamos aqui acompanhando este programa, e você que nos acompanha também. Vamos falar sobre otorrinolaringologia, ou sobre os trabalhos que se faz com esse médico especialista nesta função, e a gente vai tentar entender um pouquinho sobre este assunto. E quem vai nos ajudar hoje, vai contribuir aqui para o programa, para a gente tentar, dentro da nossa curiosidade aqui, bater esse papo e saber um pouco mais, é a doutora Natália Colodeto, ela que é otorrinolaringologista e que está aqui com a gente para contribuir com o nosso saúde e bem-estar. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui e vou tentar esclarecer um pouco mais sobre a minha especialidade e a área em que eu atuo, né? Aliás, até é interessante, a gente falava aqui, o nome é um quanto estranho, complicado de falar, né? Sim. Mas do que ele trata, talvez seja mais simples para as pessoas que estão nos acompanhando. Até que você começasse falando sobre isso. O que o otorrino trata especificamente? A gente até abrevia para ficar otorrino mais fácil, né? Então, otorrino, oto de ouvido, rino de nariz e laringologia de garganta e cordas vocais. Aí entra também o labirinto, né, o órgão do equilíbrio, que também inclui doenças dessa área, né? E dentro dessas áreas aí são inúmeras as patologias que são acompanhadas. Muitas. Aliás, muita gente tem a mania, às vezes, de colocar tudo numa conta só. Por exemplo, dor de garganta. É como se todos os problemas da garganta fossem só a dor de garganta. Na verdade, são inúmeras coisas. Muitas coisas, E rinite, sinusite, labirintite, popularmente, né? Laringite, dores de ouvido, muito amplo mesmo. Até é importante a gente falar sobre isso, e eu gostaria de começar falando contigo, a gente entrando um pouquinho mais específico em algumas dessas patologias, que são as mais comuns, pelo menos. A questão do refluxo, né? Muita gente acha que o refluxo é uma questão do otorrino, mas na verdade o otorrino trata os sintomas que esse refluxo traz para a garganta. O refluxo, além de afetar a questão do estômago e do esôfago, que é o caminho que percorre ali o alimento, né? Ele também pode retornar para a região da garganta e das cordas vocais, causando sintomas que às vezes as pessoas nem imaginam que seja por refluxo, porque pode não ter nenhum sintoma no estômago. Então a pessoa pode não ter azia, queimação, mas vem se queixando de rouquidão. Então refluxo pode dar rouquidão, pigarro, sensação de corpo estranho na garganta e até tosse crônica. Então uma das causas de tosse crônica pode ser por refluxo. E é importante dizer que o refluxo ele deve ser tratado pelo gastro, né? Isso. E aí depois eu inicio um tratamento, mas algumas vezes a gente trata em conjunto com o gastroenterologista, que é o especialista dessa área mesmo, né? E a gente passa recomendações relacionadas à alimentação, né? Alimentos que podem vir a piorar um refluxo, como café, bebida alcoólica, refrigerante, alimentos de fritura, comida gordurosa, né? E comidas apimentadas. Então, normalmente, se o paciente já tem sintoma, a gente já faz essa orientação, já inicia um tratamento e, se necessário, encaminha para o gastro também. Deixa eu te falar sobre a questão dos cuidados que a gente deve ter, e, aliás, acho que isso é fundamental e muita gente não tem a noção sobre isso. Cuidado na higienização dos nossos ouvidos, né? Ou seja,
qual é a forma correta da gente se fazer e aquilo que pode agredir de uma forma até prejudicial. Ótima pergunta. Isso é uma coisa que é bem frequente no consultório, até muita gente não sabe que o cotonete, as hastes flexíveis não foram feitos para colocar dentro do ouvido. Então, se for para utilizar o cotonete de alguma maneira, é só limpando externamente aqui, nada de introduzi-la para dentro, porque a cera, ela não é uma sujeira, ela é uma proteção e ela serve para evitar a entrada de corpo estranho dentro do ouvido e até para lubrificar o canal. Então, quem fica utilizando muito o cotonete acaba empurrando essa cera e pode formar uma rolha de cera, pode afetar a audição, pode machucar, causando até infecções e até, em casos mais graves, perfurar o tímpano e tendo algum caso de perda de audição. Ou seja, quando a gente chega àquele extremo de precisar fazer aquela lavagem dentro do ouvido, é porque já tem essa complicação por essa razão. Isso. Ou você usou muito cotonete e empurrou, ou você tem uma produção exagerada de cera e às vezes precisa fazer limpeza com uma frequência, né? Sim. Mas o recomendado é, depois do banho, limpa só na entradinha até onde o dedo alcança com uma toalha ou uma fralda, um paninho. E aí é importante esse trabalho de acompanhamento do profissional, como é o caso do otorrino, de estar avaliando e o otorrino vai conseguir dizer para essa pessoa, olha, você tem que cuidar mais frequentemente. Então, aqui cabe até eu falar um cuidado, assim, que às vezes muitas pessoas fazem lavagem por conta, ou o ouvido tampou, acha que simplesmente é cera, vai lá e lava, e algumas vezes não é cera, pode ter outros problemas também. E a outra questão é do cone chinês, cone hindu, que não sei se você já ouviu falar da cera da vela, e a gente não recomenda também, que tem riscos até de complicações também. Muito bem, vamos sair aí dos ouvidos e passar para a garganta, doutora. Vamos falar um pouquinho dessas inflamações, que são muito frequentes. Quais as principais causas, por exemplo, das amidalites e das faringites? E como tratá-las? Tem aí a diferença. A faringite é uma dor, uma inflamação na garganta, né? E a amidalite é nas amígdalas, propriamente ditas. As duas podem ter causas ou virais ou bacterianas. E nas bacterianas é aquelas que dão placa, de pus, febre, que algumas pessoas podem ter de repetição e daí ter uma indicação de remoção das amígdalas, né? E normalmente o tratamento, assim, primeiramente tem que passar por uma avaliação, né, evitar a automedicação, para daí o médico avaliar se tem indicação só de um anti-inflamatório ou se teria necessidade do antibiótico, né? Sim, eu ouço muito, às vezes, principalmente mães cuidando dos filhos de criança, aquela questão, não vai tomar o sorvete porque já vai ficar ruim da garganta, não vai sair na chuva porque acontece isso. Isso é real? É mito? Tem alguma coisa relacionada É mito, na verdade. É um mito. Na verdade, assim, o que causa é o contato, se você entra em contato com o vírus ou a bactéria. O que o gelado pode causar é uma redução da imunidade local. Então, contato com o gelado, com sorvete, água gelada. Mas não que aquilo vai causar uma infecção na sua garganta, isso não. Ou seja, então primeiro você precisa conhecer sobre a imunidade, o que causa aquela inflamação, e aí talvez isso seja apenas um processo acelerador. Isso mesmo, né? Exatamente. Muito bem, falando um pouquinho ainda mais de doenças da garganta, mais comuns que existem, ou seja, mais graves, vamos dizer assim, aquelas que se você vai se alimentar, você sente dor, qualquer ingestão de qualquer alimento, você está sentindo dor. Isso já é sinal de que algo mais grave está na sua garganta? Sim, assim, o que acontece? Uma dor de garganta um pouco mais crônica, né? Não aquela infecção que ocorre por alguns dias, daí você tratou e melhorou. Algo que se torne recorrente, né? Ou também questão de engasgos, alterações da voz, uma dor muito intensa. Isso tem que chamar atenção, principalmente se associado a um emagrecimento, se a pessoa tem fatores de risco como cigarro, alcoolismo, que daí pode até se tratar de alguma doença mais grave ou um câncer, assim, né? Por falar em questão de se observar, que se pode tornar algo mais grave, a questão da rouquidão, a gente falou agora há pouco com relação a isso. Também até naquela mesma questão lá, tem gente que qualquer friagem, vamos dizer assim, qualquer mudança de temperatura já perde a voz, e tem pessoas que ficam completamente sem voz e por um longo período. Isso já é sinal de que não tem algo normal. Qualquer rouquidão acima de 15 dias tem que ser investigado, então é uma indicação clássica de procurar o otorrino, né? Obviamente que podem acontecer inflamações e irritações na laringe, que são as cordas vocais, causadas por abuso da voz, né, que você acaba forçando demais, isso pode
gerar um processo local, né? Mas se isso está se prolongando, também é um sinal de alarme. Existem várias lesões de cordas vocais, isso inclui até calos, né? Que são de profissionais que utilizam muito a voz, falar alto, cantores, né? Aí tem outras doenças também, pólipos, até lesões malignas, né, de câncer ou até mesmo pré-malignas, né? Aquela rouquidão que ela vem geralmente oposta ou até de forma conjunta com gripes e resfriados, se trata mais de um processo inflamatório, vamos dizer assim. Isso mesmo, normalmente é só pelo inchaço das cordas vocais, né, pela ação local do vírus ou da bactéria. E essa não é tão grave, essa é possível tratar com o mesmo medicamento para gripe, né? Pode, mas além disso tem alguns outros cuidados específicos que a gente recomenda para quem está com uma falha na voz, é o repouso vocal. Então, evitar de ficar forçando, evitar de ficar falando mais, para realmente deixar a corda vocal descansada para que ela consiga cicatrizar, né? Se recuperar e ter o tempo Mas, correto, às vezes, né? quando tem alterações na voz, existem remédios específicos também, né? Diferentes de quando é uma gripe ou um resfriado, né? Então, vai muito do caso. Outra coisa bastante comum também, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, ou pelo menos conhece alguém, talvez tenha até dentro da própria casa, no seu convívio, aquela pessoa que ronca demais, a ponto de não deixar o companheiro, a companheira ter o sossego. Tem a chamada apneia obstrutiva do sono. Quais são as origens e como tratar isso? Primeira coisa é diferenciar ronco e apneia, né? O ronco é só o barulho durante o sono, e já a apneia é quando existem paradas na respiração. Então, a pessoa está roncando ali, parece que ela até morreu. Normalmente, a familiar que vai junto fala, às vezes eu tenho que chacoalhar ele, porque parece que ele não está respirando à noite. O ronco em si incomoda mais quem está do lado, né? Mas a apneia, ela tem consequências mais graves, que ela aumenta risco de doenças cardiovasculares como infarto, AVC, que é o derrame, né? E pode ser causadora de pressão alta, né? E é bem mais comum em pessoas obesas, né? Então, quem está acima do peso tem um acúmulo maior de gordura na região do pescoço, né? E além disso, tem a questão da idade, que com o passar dos anos a musculatura vai se tornando mais fraca também. Aí, das causas, podem existir várias... multifatoriais. Pode ser uma causa do nariz, pode ser uma amígdala grande, a própria anatomia da boca, então precisaria de uma avaliação. A primeira dica que eu sempre dou para quem está acima do peso é a redução do peso, que já pode melhorar bastante. Ou seja, mudar seus hábitos de vida. Isso. Você colocou muito bem aí a separação entre o que é ronco e o que é apneia. Isso. Mas dá para dizer assim, nem sempre então quem ronca tem apneia? Isso, dá. A gente chama de ronco primário, que não tem causa, não é um ronco que só pela vibração do ar. É o que eu quis dizer assim, você pode ter só o ronco e pode ter só a apneia, por exemplo. Normalmente a apneia tem o ronco junto. Ele precisa... normalmente faz barulho junto. Então ela acaba sendo, por isso talvez mais grave, né? Isso. E daí, para diferenciar, existe um exame, que é a polissonografia, que é um exame em que a pessoa dorme na clínica, sendo monitorizada para ver se consegue até medir esse período de apneia também, que vai ser o fundamental no tratamento. E a gravidade, né? O número de apneias durante o sono. E aí isso é que vai determinar de que forma isso vai ser tratado. Isso, também. Muito bem. Esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje, desta sexta-feira, falando sobre otorrinolaringologia. E claro, espero que você esteja se identificando com algumas coisas que estão sendo abordadas aqui. Espero que também essas informações possam contribuir. Mas o mais importante é que desperte em você a necessidade e o desejo de procurar um especialista da sua preferência para fazer, claro, a sua avaliação. Tudo que nós estamos falando aqui é de modo geral e cada indivíduo tem a sua forma e as suas maneiras de se comportar dentro desses determinados temas. Então, por isso, as avaliações têm que ser individuais e você procurar o especialista de sua preferência. O nosso Saúde e Bem-Estar, para você que nos acompanha pelo Facebook, é importante que você compartilhe o nosso conteúdo, que você marque os seus amigos, ajude a divulgar aqui o nosso programa. Se você está com a gente pelo nosso canal no YouTube, deixa aí o seu like, ativa o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal com toda certeza. Se perder parte aqui do programa, vai ficar à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. E o programa, claro, é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando da Unimed Dourados. A Unimed Dourados possui um centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este
é o plano. Seguindo daqui falando aí das patologias que é tratado pelo médico otorrino, como é o caso da doutora Natália, que está aqui conosco, nós vamos falar daí das sinusites. A sinusite também é algo que afeta muitas pessoas, né, doutora? Em alguns casos se torna até grave. Essa doença que tem cura ou apenas se controla? Tem cura, sim, tem tratamento, né? A principal coisa é que muitas pessoas acham que tem uma sinusite e algumas vezes a gente vai conversando e não é bem uma sinusite propriamente dita, pode ser uma rinite que gera uma dor de cabeça e daí a pessoa já acha que tem sinusite, né? A sinusite, ela tem tratamento tanto clínico com medicações, né? E em alguns casos, quando é uma sinusite crônica, daí tem indicação de cirurgia também, né? Se tiver algum fator até relacionado a desvios de septo, que possa estar contribuindo para isso. Sim. Tá? E é até interessante dizer, quando se fala sinusite, todos os termos it relacionados a inflamações, é processo inflamatório, né? Isso, a inflamação do seio da face. E é por isso que ele vai e volta, né? Você diminui essa inflamação e às vezes as pessoas ficam por muito tempo e pode se tornar crônico. Agora, algumas pessoas têm, às vezes, muitas dificuldades de respiração e pelo chamado desvio de septo. Isso só se resolve com a cirurgia? O septo não tem outra forma de corrigir? Não. Assim, é importante falar relacionado a isso que muitas pessoas têm desvio de septo, mas não tem sintoma desse desvio. Pode ser um desvio leve. Dificilmente o septo ele vai ser completamente reto. O importante é, se a pessoa tem um desvio que está causando dificuldade na respiração, então um lado do nariz é mais trancado do que o outro, ou esse desvio está fazendo sinusite de repetição, aí tem indicação de cirurgia. Ou esse desvio também causa uma dor de cabeça que seja justificada por conta dele, daí tem indicação de cirurgia. Remédio, infelizmente, não vai agir. E essa cirurgia, ela é invasiva? Toda cirurgia, de alguma forma, ela é invasiva, mas é uma cirurgia que tem poucos riscos, não é mais utilizado o tampão, que há muitos anos se utilizava de rotina, né? E a recuperação é tranquila, assim, não é uma cirurgia que dói, não fica roxo, nem nada, e não altera o nariz externamente. Sim. Eu ouço também algumas pessoas falando que quem tem desvios de septo também é um motivo de que a pessoa entre naquilo que a gente falou agora há pouco, ronco, apneia, por conta dessa dificuldade de respiração. Isso faz sentido, né? Faz sim. E até para tratamento depois da apneia, né? Às vezes a gente utiliza o CPAP, que é uma máscara que empurra o ar pelo nariz. E às vezes se a pessoa tem um desvio de septo, pode ter uma má adaptação a esse aparelho. Então, às vezes também é uma das indicações. Falando aí um pouquinho do nosso aparelho respiratório, muita gente opta por fazer rinoplastia. Existe alguma recomendação contrária a esse tipo de procedimento? Assim, tem a questão da idade, né? Porque os ossos da face têm que estar totalmente formados, até para que o nariz não sofra alterações mais sérias, né? Então tem que ter terminado de crescer, ter tido esse crescimento da face. Então, em mulheres a partir dos 16, mais ou menos, e em homens a partir dos 17 a 18 anos, tá? Depois que já terminou o crescimento. E também tem aquela questão até da parte psicológica da pessoa, de como ela se vê, do resultado que ela espera. Em alguns casos a gente contraindica essa cirurgia se a pessoa não está... Felizmente hoje até a tecnologia contribui muito, porque você pode simular isso através de imagens, então você ter essa imagem primeiro. Antigamente tinha que ir mais ou menos, né? Então temos essa vantagem. A rinoplastia evoluiu muito nos últimos anos, assim, mudanças de técnicas, um oferecimento de um resultado melhor, e a questão da simulação já passa uma segurança maior, mas também não é uma garantia de resultados, né? É apenas um caminho ali. Isso. Ô, doutora, o que são os distúrbios do olfato e como resolver esse problema? Sobre esse tema, assim, é um assunto que veio à tona muito com o Covid, né? Então, já existia essas alterações do olfato e agora com o Covid, como se tornou muito mais frequente, né? As pessoas começaram a buscar mais, né? Mesmo antes do Covid, qualquer gripe, resfriado podia já causar uma redução ou até perda completa do olfato. E essas alterações, elas ocorrem basicamente por uma inflamação ou até mesmo tumores do nervo do olfato, tá? E pós-Covid é algo importante que eu até queria falar aqui, que muitas pessoas têm essa perda que fica prolongada, que não está melhorando. Então, existe tratamento, tem medicações que tem como a gente utilizar para tratar.
E o treinamento olfatório, né, que é o estímulo, ficar estimulando, sentindo o cheiro de fragrâncias diferentes que vão estimulando a recuperação do olfato. Que interessante. Ô, doutora, às vezes tem pessoas que relatam e falam sempre que estão convivendo com zumbidos, com barulhos nos ouvidos, na região da cabeça. Sim. Isso pode ser sinal de que doença tratada pelo otorrino? É um tema muito frequente também, uma queixa bem comum no consultório. Zumbido, a primeira coisa que eu falo é sempre que é um sintoma que deve ser investigado. Muitas vezes as pessoas querem uma medicação que melhore, que cure, mas isso não existe, digamos assim. É uma alteração que tem múltiplas causas. Pode ser uma cera, pode ser uma perda de audição inicial. Então, é muito importante que quem tem zumbido passe por essa avaliação no otorrino para que seja investigado. Além disso, alterações metabólicas, como pressão alta, diabetes, colesterol, alterações hormonais, podem também causar o zumbido. Além de distúrbios de ATM, que é a articulação temporomandibular, então assim, é um tipo de sintoma que tem muitas causas mesmo. Sim. E a labirintite também pode estar relacionada a isso? E de que forma, por exemplo, a labirintite ela pode se tornar até mais grave? Tem pessoas que têm crises que ficam dias. A questão da labirintite, eu gosto de enfatizar que labirintite é um termo incorreto, que é um termo que foi popularizado e todo mundo acha que qualquer tontura que aconteça é labirintite. E não, existem múltiplas doenças do labirinto, né, e disfunções do labirinto. Existem causas de tontura que são centrais, que são causadas até por problemas no cérebro, ou até mesmo um AVC, né? Então tem algumas causas diferentes disso. E entra na mesma coisa do zumbido, pode ter causas metabólicas, podem ter alterações propriamente do labirinto, que às vezes vem associado com perda de audição e zumbido. Então, às vezes tem as três coisas. Sim. Perda de audição, zumbido e tontura. Sim. A labirintite também, ouço algumas pessoas falam sobre isso, que em alguns casos as pessoas, elas têm crises de labirintite depois de passar por estresse, por muita pressão, ou seja, ela mexe com a sua orientação. Isso. Você fica desorientado, desencadeia essa crise. Isso é verdade, porque o labirinto ele sofre alterações, sofre influência de vários dos sistemas, inclusive do sistema nervoso, né, digamos assim, dessa parte do estresse, pode causar crises de tontura, sim. Sim, sim. E aí, essas crises vai depender muito do indivíduo. Tem pessoas que têm crises severas e que ela precisa ficar de cama. E aí é o repouso e aí entra com a medicação. Isso. Tem tratamento, né? É outra coisa que é importante. Existem causas de tontura que o tratamento não é com medicação, e sim com manobras para reposicionamento, que é a doença dos cristais que saem fora do labirinto também, que é uma causa frequente de tontura. E também tem alguns cuidados que eu também passo para os pacientes relacionados à alimentação. O café também é muito ruim para quem tem tontura, excesso de açúcares. Então tem vários pequenos detalhes que podem afetar o labirinto, assim como o sono, né? Pessoas que dormem mal, têm insônia, isso faz muito mal para o labirinto. Sim, e é importante, né, doutor, a gente reforçar essa questão de ter essa conscientização de buscar o tratamento, porque pode ser perigoso, porque isso acontece do nada. Você, de repente, você está dirigindo, você tem uma crise, isso pode levar você a sofrer um acidente. Então, por isso é importante essa investigação e esse tratamento. Até mesmo quedas, né? Tem idosos que caem, quebram algum osso do corpo, né? Então, é algo importante de enfatizar e até mesmo evitar a automedicação, porque eu recebo muito paciente com tontura que já está se medicando e às vezes... É o famoso, foi bom para mim, toma você também. Isso mesmo. Eu também tenho, então toma esse medicamento, funcionou para mim. Bem. E as pessoas têm essa noção equivocada de que cada indivíduo tem a sua dosagem certa, o seu grau de tratamento. E tem até contraindicações, tem pessoas que não devem utilizar esse tipo de medicação. Sim. Doutora, o objetivo principal aqui do programa, e acho que a senhora contribuiu muito para isso, de esclarecer algumas dessas doenças, mas o importante é despertar a conscientização das pessoas de buscar o tratamento, o diagnóstico preventivo, tudo que é descoberto no seu início, a possibilidade de cura é muito maior. É importante isso que as pessoas tenham essa consciência. Claro, com certeza. A prevenção é o melhor caminho, né? Sim. E com relação a tudo que a gente falou aqui, claro, a gente não entrou, existem outras inúmeras patologias que nós não abordamos, mas claro,
a mensagem que a gente diz para quem tem qualquer problema que nós relacionamos aqui é de que todas essas doenças têm cura e Sim. podem ser tratadas e a pessoa Isso. ter qualidade de vida. Exatamente, exatamente. Tá bom. Doutora, estamos chegando ao final do nosso programa. O assunto está legal, está bacana, mas passou rapidinho demais. Eu quero te agradecer pela disponibilidade de Muito ter aceito o obrigada. nosso convite, estar aqui conosco, contribuindo para o nosso programa. E, claro, numa outra oportunidade, estará Sim. sempre aqui conosco. Muito obrigada, adorei participar e espero vir mais vezes. Com certeza será convidada e falamos hoje e esperamos que você também tenha gostado, que a gente tenha sido claro com relação ao que nós colocamos aqui. Procuramos ser bem simples no que nós estamos falando, mas o importante, se você se identificou com algo que foi dito aqui, que procure o especialista de sua preferência, faça o seu exame, faça o seu trabalho preventivo, que ele é fundamental para que você possa ter muito mais saúde, e saúde é o que a gente deseja para você que nos acompanha. Falamos hoje com a doutora Natália Coledeto, ela que é otorrinolaringologista e que está com a gente, esteve aqui com a gente para falar no programa a respeito desse tema. Na próxima semana nós estaremos de volta com outros conteúdos. A você que esteve com a gente pelo Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos. Se esteve conosco pelo YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Se você perdeu o programa, ficará à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Um abraço para o Éder Joffre nos nossos trabalhos técnicos, Mauro Alcântara no comando geral e a você que esteve mais uma vez aqui com a gente no nosso Saúde e Bem-Estar. Um abraço e até a próxima oportunidade.